Bom dia, pessoal do sétimo ano, eu sou o professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre nossa língua, sobre o ato da fala e da escrita, sobre o que diferencia uma coisa da outra, o que faz cada uma dessas coisas ser únicas, tá bem? Então, primeiramente é importante a gente perceber que as formas da escrita e da fala na língua portuguesa, a gente está diante de duas formas diferenciadas, tá? Temos uma de um jeito, temos outra de outro jeito. Enquanto a língua falada, ela é dinâmica, ou seja, ela ocorre de diversas maneiras diferentes, ela pode estar, vamos supor, se eu falo a língua falada, o som se propaga. Todo mundo que está ao redor está ouvindo. Quem está aqui do lado de fora pode estar ouvindo essa aula, mesmo a minha intenção sendo dar aula para vocês. Alguém que deu play nesse vídeo vai estar ouvindo, tá? Ela é dinâmica. Ela é dinâmica, diferente da língua escrita, que ela fica no papel. Ela fica aonde ela foi escrita. Ela só é levada para outro canto se alguém enviar ela. Ela não se propaga. Então ela é estática. A primeira diferença que a gente tem é essa. A língua falada é dinâmica e a língua escrita é estática. Outra diferença. A língua falada ela só ocorre na presença dos indivíduos. Tá? Ela só ocorre se tiver uma pessoa para fazer ou outra para escutar. Ela só ocorre desse jeito. Não tem como ocorrer uma fala sem que tenha alguém para falar ou para ouvir, tá? E ela conta com aspectos físicos, dentre eles o som da voz, a entonação, o volume, os gestos que nós fazemos ao falar, né? E agora vamos ver melhor assim a língua escrita, né? Que a gente já viu algumas características da língua falada. Como eu falei, a língua escrita ela é estática, ou seja, ela tá lá, ela precisa se sustentar mais em sua estrutura. Se eu vou falando aqui, se eu falo uma coisa errada, vocês não vão notar. Se notar, vai ser um ou outro. A maioria vai passar batido. E não é algo que vai ficar martelando na mente de vocês. Por quê? Porque a gente passa adiante. Já na língua escrita, ela tá lá. Ela precisa da estrutura dela. Ela tá estática. Se você olha algo que está escrito errado, você viu uma vez, você viu duas vezes, você viu três. Por quê? Porque ela tá lá. Ela não passou adiante. Você só passa adiante se você quiser, tá? E ela precisa disso para poder transmitir mensagens que sejam concisas, ou seja, tenham um tamanho pequeno e sejam corretas, né? Que a gente também precisa passar mensagens e é muito mais difícil passar uma mensagem correta de maneira escrita, tá? Escrevendo é muito mais difícil. Por isso que muitas pessoas preferem falar, tá? E também a escrita a gente tem que seguir os padrões, tá? Olha essa tabelinha aí. Ó, a língua falada ela é dinâmica, ocorre na presença de indivíduos. Usa o som da voz, a entonação, o volume, gestos. Já a língua escrita tem o quê? Ela é estática, ela se sustenta em sua estrutura, ela transmite mensagens concisas e corretas. O objetivo dela, né? É transmitir mensagens concisas e corretas e ela se utiliza dos padrões gramaticais. Estão vendo como é a mesma língua. A gente fala o português, só que eles são de maneiras tão diferentes. A fala
a fala, agora falando especificamente sobre o ato da fala, tá? Vamos deixar um pouquinho isso aqui de lado, seguir adiante aqui e falar um pouco sobre a fala. A fala é a utilização oral da língua por nós que somos indivíduos. Cada indivíduo manifesta a fala de maneira diferente. A gente pode escolher elementos da língua que complementa nossa identidade linguística, tá? Nós, por exemplo, nós aqui do Nordeste, nós da Paraíba, nós temos um sotaque típico de quem mora nessa região. Se a gente fala com outra pessoa dessa região, alguém que morou aqui a vida toda, ninguém vai notar nosso sotaque. Por quê? Porque os ouvidos dela já estão habituados a isso. A gente ouviu esse tipo de fala nossa vida inteira. Contudo, se a gente descer um pouquinho, se a gente for para Recife, já se nota uma diferença, tá? É vizinho da gente, mas já nota uma diferença do jeito de falar deles pra gente. Se descer mais ainda até a Bahia, já é bem mais diferente. Descer mais um pouco para Minas Gerais, mais diferente ainda. Vai para São Paulo, mais diferente. Quanto mais distante a gente vai ficando, mais parece até outra língua, de tantas palavras e tantos maneirismos e o sotaque diferenciado, tá? Outras coisas, né, que também influenciam na fala, na nossa fala, é o que? A situação, tá? Situação que a gente tá, nosso gosto, o meio que a gente é inserido, tá? Se a gente tem amigos que utilizam determinados palavreados e a gente está habituado a conversar com essas pessoas, nossa fala vai se modificar e se adaptar para se encaixar nesse meio, nesse contexto. O contexto também pode ser imaginem, um contexto de um médico para um paciente. O médico fala de um jeito com esse paciente, ele está em um contexto, ele está num local, ele tem que passar aquelas informações de uma certa forma. Então, é o contexto. Agora, se ele está falando com o enfermeiro, se modificou o contexto, ele vai falar de uma outra forma. E agora, mais diferente ainda, se ele está em casa falando com um filho, totalmente diferente. Percebam que o contexto mudando, e como aquela pessoa ia falar se modifica, tá? A personalidade também é algo que influencia em como a gente se comunica, em como a gente utiliza nossas palavras, o ambiente sociocultural, o ambiente de onde a gente vive, como a gente convive. Eu, por exemplo, já morei em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Contudo, apesar de eu ter morado quase 3 anos, eu não perdi meu sotaque. Eu vi que era comum as pessoas que saíam daqui, quando passavam tanto tempo, perdiam o sotaque. Mas eu não perdi porque todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, eu me reunia com meus amigos daqui, de João Pessoa, daqui da Paraíba, para jogar online. Ficava jogando, então eu ficava falando com eles o tempo inteiro e ouvindo eles o tempo inteiro. Então, fazendo isso todos os dias, apesar de eu estar inserido num contexto que lá eu ouvia e via todo mundo falando de uma forma, quando eu ia jogar, quando eu ia escutar esses meus amigos, eu ouvia sempre tudo como eu ouvia aqui. Então, minha fala não se modificou tanto, não se modificou a ponto de ser perceptível, tanto que mesmo quando eu saí de lá, qualquer palavra que eu desse, todo mundo notava que eu não era de lá, tá? A gente tem que prestar atenção aqui que a fala, a língua, a nossa língua, a gente tem dentro da nossa língua uma grande diversificação de níveis de fala, tá? São variados níveis de fala, tá? Cada indivíduo, além de conhecer o que a gente fala,
a gente conhece também o que os outros falam. Tá? A gente conhece, como eu dei o exemplo dos meus amigos, a gente conhece como eles falam, o que eles falam. Por isso que a gente é capaz de dialogar, de se comunicar com os graus mais variados de cultura. Embora nem sempre a linguagem delas seja exatamente como a nossa, como eu disse. Lá no sul eles falam bem diferente da gente. Só que a gente entende tudo, né? A gente entende tudo. E o nível da fala, temos o nível coloquial, que é o nível popular, e temos o nível formal. Mas eu vou deixar isso aqui para a aula de amanhã, tá bem? A gente vai continuar desse ponto na próxima aula. A aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. E é isso, pessoal. Tchauzinho.